Bom, pessoal, nós vamos ver então mais um método, né, do nosso assunto aí de sistemas lineares, que é o método iterativo estacionários, tá certo? Então, com esses métodos iterativos, a gente encerra essa série de métodos que a gente veio estudando sobre sistemas lineares, ok? Então, com isso aqui, a gente encerra agora a parte de sistemas lineares. E aí, ó, esse aqui é um método bem simples, né? O que nós vamos fazer? Que é gerar, a partir de um vetor, desculpa, de um ponto, de um valor x0 inicial, nós vamos gerar uma sequência de vetores, ok? Então, o nome aqui já diz, é um método iterativo. Então, é um método repetitivo, ok? Diferente do método de decomposição LU e o método de Cholesky, por exemplo, que nós vimos. O que mais difere no caso desses dois métodos, é que tanto o método de decomposição LU quanto o método de Cholesky, a gente só conseguia avaliar qual foi o erro no final, quando a gente calculava aquele lá b menos ax, né, que a gente tinha aquele vetorzinho resíduo, e a partir desse resíduo a gente conseguia o valor do erro, né, que o erro é o maior valor em módulo desse vetor resíduo aqui. Então, a gente resolvia o método, decomposição LU ou método de Cholesky, para depois avaliar o erro. Nesse caso aqui, não. Aqui nós teremos um critério de parada, tá certo? E esse critério de parada, ele é exatamente o que nós vamos avaliar, é exatamente a precisão, o erro. Então, se a gente estipular que a gente só vai interromper esse método quando a gente tiver um erro na ordem de 10 a menos 3, então, enquanto não chegar nesse erro de 10 a menos 3, a gente não para o método, tá certo? Então, a gente consegue escolher qual que é a precisão do que nós estamos querendo, tá certo? Então, ó, uma série de operações, ela é repetida várias vezes, então é o processo iterativo. E o método é muito simples, então veja só. Então, seja M uma matriz, né, de iteração, e o nosso vetorzinho dos termos independentes aqui, com o vetor da constante. E aí, nós temos que o x de k mais 1, o índice k mais 1, por quê? A gente vai começar com o valor de x0, certo? Do x0, a gente consegue o valor, os próximos valores, né? De x1, de x2, de x3 e assim por diante, tá certo? Então, o nosso x de k mais 1, ele é o quê? A matriz M dos valores x de k mais essa constantezinha, né? Esse vetor aqui, esse czinho que é o vetor de constante. Então, ó, por que esse método iterativo, né? Por que ele é chamado de estacionário? Por quê? Porque essa matriz M, ela é uma matriz fixa. Se vocês lembrarem, né, forçarem um pouco a mente de vocês aí, vocês vão recordar que tanto no método de decomposição LU, quanto o método de Cholesky, a gente mexe exatamente na matriz. A nossa matriz, né, a gente vai fazendo aquele processo de decomposição, né, que a gente vai decompor tanto a matriz LU quanto a matriz LL transposto, né, que é o método de Cholesky. Então, a gente trabalha exatamente com os elementos da matriz. E aqui não. Aqui a nossa matriz, ela é uma matriz fixa. Por isso que o método ele é estacionário, porque a matriz é fixa, a gente não mexe com a matriz, tá certo? Iterativo, porque ele é um processo repetitivo. E aí a gente vai ver basicamente dois métodos. É o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel, ok? Bom, existe uma condição para a convergência dessa matriz, né? Existe uma condição para que essa matriz ela consiga convergir e chegar no nosso resultado, tá certo?
E essa conversão, ela acontece da seguinte forma. Então, o método iterativo, que é esse método que está posto aqui, ele converge com qualquer valor de x inicial, se somente se essa condição aqui ela for satisfeita, tá certo? Tá. Deixa simplificar isso aqui. Veja só. O que vai acontecer? O que acontece para convergência da matriz? Olha o trava-língua aqui para mim. O maior valor ou maior alto valor dessa matriz em módulo, da matriz de iteração M, ele tem que ser satisfeito. Em que sentido? A nossa matriz, ela tem que ser uma matriz diagonal estritamente dominante. O que é isso? A gente pega o elemento da diagonal principal daquela matriz, ou seja, na primeira linha da matriz, nós temos o quê? É o elemento A11, tá certo? Então, esse elemento aqui, esse valor do elemento, ele tem que ser maior do que a soma dos demais elementos daquela linha. Depois, na segunda linha, qual que é o elemento referente à diagonal principal? É o A22. Então, esse elemento, o A22, ele tem que ser maior do que a soma dos demais elementos daquela linha, e assim por diante, tá certo? Então, esse teorema aqui, ó, ele diz exatamente isso, que é condição suficiente para a convergência desse método, tanto de Jacobi quanto de Gauss, que a matriz dos coeficientes, ou seja, o que está chamando a matriz A, ela seja diagonal estritamente dominante. Então, é exatamente essa condição que está posta aqui, ó. Então, significa o quê? Que o valor em módulo daquele elemento da diagonal principal, ele tem que ser maior do que o somatório dos elementos em módulo daquela linha. Tá certo? Então, a gente tem uma matriz aqui, A11, A12, A13, A21, A22 e A23. A31, A32 e A33. Então, esse aqui, ó, esse valor aqui em módulo tem que ser maior do que o somatório desses dois últimos aqui. Esse valor em módulo tem que ser maior do que o somatório desse, e esse valor em módulo tem que ser maior do que o somatório desse, ok? Então é isso aí que tá dizendo ali. E outra coisa, a convergência dos valores de x da matriz, elas não dependem desse valor de x inicial aqui, ok? Mas ele vai interferir, tá certo? Por quê? Porque se eu escolher um determinado valor de x inicial muito distante do valor da solução, então eu terei várias iterações. Então, mais para frente aqui, nós vamos ver que há uma maneira da gente mais ou menos ali direcionar quais que serão os valores, ou qual que será o valor x0, qual que será o valor inicial, tá certo? Mas, se a gente começar com outro valor que não seja esse mais ou menos direcionado, não tem problema, a gente vai acabar conseguindo essa convergência, só que com um número de iterações maior. E isso aí para a gente não é interessante, né? Aumentar o número de iterações, isso não é interessante para a gente. Então, olha só, aqui está o nosso critério de parada. Comentei com vocês, né? Ou seja, a gente só vai finalizar o método a partir do momento em que o critério de parada tiver sido satisfeito. Enquanto a gente não tiver alcançado o nosso critério de parada, que é a ordem do erro, né, que a gente escolheu, a gente não interrompe o método, tá certo? Isso para a gente é uma grande vantagem, né? Porque a gente consegue a precisão que a gente quiser aqui, nesse caso especificamente. Então, olha só. Então, nós temos, vou direto aqui no critério de parada que a gente vai utilizar, que particularmente, assim, a gente pode usar tanto esse valor aqui, esses dois aqui, tá certo?
em que nós teremos o valor do x de k. Quem que é o x de k? O x de k é o valor que a gente acabou de solucionar, tá certo? É o x da iteração corrente. É o valor que nós estamos calculando naquele momento. Acabamos de calcular naquele momento. O x de k menos 1 é o x de k anterior. Então, por exemplo, se a gente está calculando aqui agora, né, nesse momento, os valores, os índices, né, do x, do x índice 1, vou chamar aqui, então o x de k menos 1 são os valores do x0, tá certo? Que são as iterações anteriores, sobre o x de k. Isso aqui tem que ser menor do que o erro, tá certo? E esse erro aqui é a nossa tolerância, beleza? E aí sim, inicialmente a gente vai ter que definir qual que vai ser essa tolerância? 10 a menos 3? Ou 10 a menos 2? 10 a menos 5? Né? Não importa, é isso aí a gente que escolhe, ok? Ou então que o nosso K, ele atingiu o valor de K máximo, ou seja, aqui a gente não vai olhar pela tolerância, mas sim pelo número de iterações. Então, não vou permitir que esse valor de K seja maior do que 10, por exemplo. Então, aqui, ó, basicamente existem dois problemas, tá certo? Dois problemas. Primeiro, que eu posso conseguir alcançar uma boa solução, ou a solução esperada. Vamos supor que a minha solução desejada, né, que me satisfaz, seria na ordem de 10 a menos 3, por exemplo. Tá certo? E ele já atingiu essa precisão na ordem de 10 a menos 3, porém ele não atingiu o K máximo. Tá ok? Então o que vai acontecer? Ele vai continuar as iterações até chegar no valor K max. Vamos supor que o meu K max seja 10. E lá no K igual a 6, ele já alcançou essa precisão. Então ele vai continuar fazendo as iterações sem necessidade. Tá certo? E um outro problema, se eu usar somente esse, tá, gente? Ó, cuidado. Não estou falando de usar os dois, não, tá? Porque eu vou chegar nessa parte, vou colocar essa diferença aqui também, tá? Na prática, né? Na prática, o que a gente faz? Um outro problema de utilizar somente o K maior ou igual ao K max é que se eu colocar que a precisão seja 10, precisão não, desculpa, que o K max aqui é 10, mas eu desejo que ele chegue nessa precisão aqui de 10 a menos 3, e ele não tiver alcançado esse K max. Então, deu o valor do K max igual a 10, mas não chegou nessa precisão que está aqui. Então ele para, porque meu K max foi satisfeito, porém a precisão não foi, tá? Por que eu estou dizendo isso? É porque existem alguns métodos, tanto aqui em métodos numéricos, como também quando a gente utiliza esse tipo de critério de parada nos métodos para otimização, em que a gente define esse número máximo de iterações. Então esse K max aqui nada mais é do que a quantidade de iterações que eu vou permitir que aquele método faça. Mas aí corre o risco dessas duas coisas que eu falei. Então, ó, utilizando somente a precisão, a gente não limita a quantidade máxima de iterações. Então, o processo entra ali naquele loop, naquele processo iterativo, enquanto não chegar naquela precisão, eu não vou interromper. Tá certo? Agora, só Deus sabe, dependendo do tipo, do comportamento ali daquela matriz, e o tamanho, né, daquela matriz e os valores que estão ali dentro, quantas iterações serão necessárias? Né? A gente consegue até estimar aquilo ali, tá ok? Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente utilize os dois, por isso que está ali o primeiro ou o segundo. Ou seja, aquele em que ele atingir primeiro. Mas isso vai atender para todas as situações? Não.
Não vai atender para todas as situações, ok? Então, de repente, se ele atingir, para mim, é condição necessária. Eu não posso permitir que o erro seja menor do que 10 a menos 3, então eu não vou utilizar o Camax. Eu não vou utilizar como critério de parada o número máximo de iterações ali. Porque eu preciso desse 10 a menos 3. Então eu deixo ele rodando, né? Enquanto ele não atingir aquilo ali, ele não para. Azar. Agora, se para mim esse 10 a menos 3, eu quero que chegue nesse valor, mas ele não é aquela condição que tem que realmente ser, né? Eu vou querer caso ele não tenha um custo muito elevado para a solução. Então, eu coloco aqueles dois ali que ele vai dar aquela equilibrada. O que chegar primeiro, ele é satisfeito, tá certo? Então, por isso que, normalmente, na hora da implementação do método, na hora de implementar o método iterativo estacionário, seja Jacobi ou o método de Gauss, particularmente, eu gosto de utilizar os dois, tá ok? Principalmente porque o nosso caso aqui ele é mais didático. Agora, na prática, quando eu vou implementar esses métodos, principalmente métodos de heurísticas e tudo mais, aí eu já uso só o Camax, porque senão ele fica ali 3 dias, 4 dias rodando, tá certo? E esse Camax, às vezes, pode ser também por tempo, tá bom, gente? Não pelo número de iterações. Aqui nesse material não tá, mas na prática a gente usa esse Camax também como um tempo, em segundos. Você vai setar e vai deixar ele rodar durante tantos segundos. Tá certo? Sei lá. Você estipula, eu posso permitir aqui 1 hora. Então, são 3.600 segundos. Deixa ele rodando 3.600 segundos. E aquele resultado que chegou, chegou. Você não pode deixar rodar mais do que aquilo. Ok? Então, assim, só para dizer que, didaticamente, a gente vai poder adotar aqui algum desses critérios. Agora, na prática, isso aí vai depender muito. Tá? Estou falando na prática porque isso aqui depois, se não tiver aplicação, não faz nem sentido a gente estudar isso, né? Se você não for aplicar. Tá bom? Espero que tenha ficado claro isso aí. Então tá aqui, ó, o Camax é o número máximo de iterações. E depois tem esse outro critério aqui, né? Que ele adota essa norma aqui, infinita e tudo mais. Mas eu particularmente já cheguei a usar esse aqui também, tá? Mas aí ele pega o valor máximo, do, daquela iteração, menos o da iteração anterior, e assim por diante. E tem que ser menor do que o R. Essa aqui também é interessante de utilizar, tá bom? Quando a gente está fazendo isso aqui na mão, desculpa, quando a gente está resolvendo o método iterativo ali na mão, fazendo as continhas na calculadora e desenvolvendo ali no papel, aí sim é interessante utilizar esse aqui, ó, porque aí a gente tem uma referência maior, né? Mas quando a gente vai resolvendo computacionalmente, aí pode ser aquilo lá, ok? E aí sim, o xi de k é o iésimo componente desse vetor x de k, que é obtido na késima iteração. Então vamos começar aqui o método de Jacobi, né? Então, decompor essa matriz A pelo método de Jacobi, nós vamos ter essas outras três matrizes aqui, ó, D, menos E e menos F, né? Então, nossa matriz A, ela será a matriz D menos essas outras duas diferenças. Sendo que a matriz D é a matriz diagonal, tá certo? E a matriz E e a matriz F, elas são matrizes triangulares. A matriz E é triangular inferior e a matriz F é triangular superior. Todas as duas com diagonais nulas, certo? Então, ó, resolver o sistema AX igual a B, ele será escrito o quê?
essa decomposição aqui é a nossa matriz A, de x igual a B. Tá certo? Essa igualdade aqui, ela é convertida em processo iterativo. Então, o x de k mais 1 está dizendo que eu estou na iteração, no valor de x da iteração k mais um determinado valor, né? Então, eu vou resolver a inversa aqui desse d vezes o e mais o f. Tá. O importante para a gente é isso que está aqui. Esse aqui que mais nos interessa aqui nesse momento. Tá certo? Então, ou seja, o x de k mais 1, o próximo valor de x, ele vai ser essa matriz jacobiana da iteração x de k mais esse c, sendo que esse czinho aqui, ele é um valor, uma constante aí de um erro qualquer. Bom, quero vir direto para isso aqui. Então tá. Aqui é o sistema, a forma de escrever esse sistema linear, né? Observem que A11, A12, A13 são os elementos da matriz A e o B1 é o termo independente, né? E x1, x2, x3 e xn são as nossas variáveis. Então, isso aqui é a forma linear de escrever o sistema linear matricial, tá ali. Isso aqui é muito simples. O que é feito aqui? Aqui é explicitado o valor de x índice i, né? Então, para a primeira linha do nosso sistema aqui, a gente vai explicitar o valor do x1, tá ok? Então, tá aqui, ó, explicitamos o valor de x1, x1 de k mais 1, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, que eu não sei como é que é. Aí. Então, tá aqui o valor de x1 da iteração k mais 1, que é a seguinte, ela é igual a quê? A1 sobre o valor de A11, porque, na verdade, olha só, essa operação aqui é simples. Explicitar é isolar, né? A gente usa mais esse termo aqui. Então, nós isolamos o valor de x1. Como se a gente pegar todos esses valores aqui, passar lá para o segundo membro, então nós vamos ter o valor deixa eu fazer isso aqui, né? Só isso, tá, gente? A1, x1 é igual a quem? A B1 menos A12x2 menos A13x3 menos A1nxn. Bom, e aí, ó, para eu poder tirar esse A1 daqui, como ele está fazendo o produto, eu trago ele para cá, fazendo a divisão, ok? Então, trouxe para cá, dividi nessa coisa toda aqui, e aí eu consigo tirar esse A1 daqui, ok? Operação, uma álgebrazinha bem mamãozinho com açúcar, né? E isso é o que é feito para cada um deles. Só que aí depois o que acontece? Eu vou isolar o x2. Para a terceira linha, para quem que eu faço isso? É o x3 e assim por diante, certo? Então é isso que está aqui. Só que aqui já foi feita essa operação, já foi arrumado aqui bonitinho, né? É tudo isso aqui sobre o A11, tudo isso aqui sobre o A22, tudo isso aqui sobre o A33 e assim por diante, tá ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês o que foi feito. Bom, com isso, olha só, a partir disso aqui, a gente consegue essa tal matriz jacobiana, né? Essa matriz J, que está aqui, ó. Os elementos da diagonal principal dela são nulos, percebe? Nós vimos isso lá em cima, né? Então, os elementos da diagonal principal dela são nulos. Aqui nós temos os valores de x, ok? Que é o nosso x de k. E aqui os termos independentes, certo? Que é aquela constantezinha lá, aqueles valores de c. Então, tá aqui.
Para a nossa iteração x de k mais 1, ela vai ser o quê? O j x de k mais aquela constantezinha nossa lá, que nada mais é do que o termo independente dividido pelo primeiro elemento da matriz na primeira linha, né? O segundo na segunda e assim por diante. Observe que todos eles também estão sendo divididos aqui, certo? Bom, então, ó, como eu disse anteriormente, a convergência ela independe do valor inicial de x0, só que se a gente pegar, ou a gente tomar qualquer valor para esse x0, a gente pode ficar numa posição muito distante, né, da solução. Então, a gente usa desse artifíciozinho aqui para a gente poder conseguir um valor que ele seja mais ou menos determinístico, né? Que não seja um valor assim tão aleatório, que é o quê? Para eu calcular os meus valores iniciais de x0, aí esse índice i aqui, ó, o meu x1 índice 0, eu vou pegar quem? O valor de B1 e dividir pelo A11, tá certo? Então, ó, x2 índice 0, eu vou pegar o valor de B2, dividir pelo A22. E quem que será, por exemplo, o x3 índice 0? Isso se o sistema for 3 por 3. Eu vou pegar o valor de B3, dividir pelo A33. Então, com isso, eu obtenho um vetor do índice 0, tá certo? Com valor de x1, de x2, de x3 do vetor índice 0. Eu estou usando um exemplo aqui como se eu estivesse trabalhando com a matriz de ordem 3, tá? Se for de ordem 4, então o x4, o índice 0, é o B4 sobre o A44, e assim por diante. Ok? Bom, aqui está o algoritmo, não vou parar nele agora, tá ok? Não vou parar nele aqui agora, não vou mexer com isso agora. Então tá aqui, vamos direto para esse exemplo aqui. Resolver o sistema de equações pelo método de Jacob. Com a precisão aqui, ele pediu 10 a menos 5 e o Kmax igual a 50. Ou seja, aquilo que ele alcançar primeiro nesse caso. Tá certo? Então, se ele conseguiu a precisão de 10 a menos 5 antes do Kmax ser igual a 50, ele para. Aqui está o E, tá bom, gente? Mas isso na prática a gente usa OU, né? Que seria o quê? Eu quero a precisão do 10 a menos 5, essa é a precisão que eu escolhi. Mas se eu chegar nesse 10 a menos 5 antes do Kmax igual a 50, então eu paro. Porque não faz sentido eu usar um E, porque eu quero 10 a menos 5 e um Kmax igual a 50. Só esperar o caminhão passar. Mas por quê? Porque vamos supor que na iteração número 20, eu já cheguei nesse Kmax, Gente, eu vou esperar um pouquinho aqui, o som que vai passar um caminhão bem barulhento aqui agora. Esse é o pessoal recolhendo o lixo da rua ali. Então, ó, vocês desculpem aí, mas isso aí eu não tenho como controlar aqui, né? Então, ó, até me perdi, tá vendo? Ó, tô fazendo até confusão. Até o meu fone aqui. Bom, então aqui é o seguinte, não faz, o que eu estava dizendo era isso. Não faz sentido a gente pegar um K, eu não sei se eu coloquei certo. Esse aqui. Não faz sentido se eu já alcancei uma precisão na ordem de 10 a menos 5 na 20ª iteração e depois continuar mais 30 iterações. Assim que eu já cheguei naquele valor máximo que eu preciso. Então eu interrompo ali, tá? Por isso que esse E não faz sentido aqui como critério de parada. Na prática não é isso que a gente utiliza, mas tá bom. Então tá aqui, ó, uma matriz 3 por 3, certo? Como exemplo, vamos pegar isso aí. E olha só,
Primeira coisa, a gente tem que verificar se essa matriz é diagonal estritamente dominante. E vocês lembram como que a gente verifica se uma matriz é diagonal estritamente dominante? Você pega aqui o elemento, né, o primeiro, nesse caso aqui é o elemento da diagonal principal. Se essa matriz aqui for a matriz A, então esse aqui é o elemento A, 1, 1. 10 é maior do que a soma de 3 mais 2? É maior. Aí vou partir para o próximo. 8 é maior do que 2 mais 1? Sim. Ah, mas aqui é menos 1, mas é modo, tá? E 5 é maior do que 1 mais 1? É. Ok, então essa matriz aqui é diagonal estritamente dominante. Tá vendo? Essa é a condição que a gente tem que verificar. Diferentemente, por exemplo, lá do método de Cholesky, que a matriz tem que ser simétrica e, além disso, ela tem que ser, os autovalores têm que ser todos positivos, né? Então, a condição da matriz, ela é mais exigente, né? Aqui nem tanto, né? Apesar que nem sempre também a gente vai ter essa condição aqui, né? Mas tudo bem. Mas se a gente tiver, a melhor coisa é partir para esse método aqui. Então, aqui estão as nossas variáveis, né? De x1 até o valor de x3. E aqui os termos independentes, 57, 20 e menos 4. Então, aqui é verificando se a matriz é diagonal, estritamente dominante, beleza? E aqui estão as nossas iterações. As equações de iterações, olha só. Veja bem, por que que nesse método aqui, como eu disse com vocês, a nossa matriz ela é estacionária, ou seja, os elementos da matriz a gente não modifica. Se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar aqui só nessa parte aqui do, ó, aqui. Veja bem, o que que nós temos aqui? Deixa eu apagar aqui só para, aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o A12, tá vendo? Sobre o A11. A13, oh, gente, é tanto barulho aqui perto de casa, nessa parte durante o dia todo, né? É carro de som, não sei aí para vocês como que é. Para quem tá gravando a aula é horrível, né? E olha que eu tô com a janela fechada. Mas tá bom, vamos lá. Ainda bem que vocês entendem essas coisas aí. Observe, estão vendo que eu estou pegando o elemento A12 e o elemento A11, então significa o quê? Que esses elementos aqui, eles não mudam, eles vieram lá da matriz A, da origem, tá certo? E aí vocês podem observar aqui, ó, é sempre da mesma matriz, tá vendo? Sempre da matriz A. Então a matriz A, ela é estacionária, por isso chama método iterativo estacionário. A gente não, essa matriz J nossa, ela é formada por esses elementos que são da matriz A. Então, como eles não mudam, então por isso que ficou estacionário. E aí, ó, quando a gente parte aqui para essas equações de iteração, o que a gente tem aqui são exatamente esses valores dos elementos. Aqui, ó, 10, 3 menos 2. Só que aqui tá negativo porque a nossa equação de iteração, como nós vimos aqui anteriormente, os valores são negativos, né? Aqui, ó, tá vendo? Menos, enfim. Eu vou lá e voltando aqui só para a gente não ficar sem saber de onde que vieram esses valores, tá certo? Então, ó, é 1 sobre o A11, ok? E aqui, ó, são os nossos elementos. Um A, 2, aqui o A, 3, e aqui o termo independente. Olha lá. Ó, A, 2, aqui é o A11. Esse 10 aqui é A11. A12, A13, e aqui o termo independente. Então, olha só, A11 é 10. Ó, A1, A12 é 2. Desculpa. A
Não, tá aqui, ó. A12 é menos 3. É 3, né? É 3 e tá menos 3 aqui por conta da equação. E o A13 é 2. E aqui tá menos 2, A13 é menos 2. E aqui ele fica 2. E o termo independente, 57. Observaram isso aí, gente? Não sei se ficou rápido, se deu para acompanhar. Mas o que nós temos aqui são os elementos da primeira linha da matriz. E o termo independente. Já para a próxima aqui, ó, nós vamos ter o A22, sempre pegando os elementos da diagonal principal. O A22, aqui é o A21, e esse 1 que está aqui, ó, que a gente não escreve, né? Ele é o A32. E esse aqui é o termo independente. É só esse primeiro que eu vou. É o B2. Esse aqui é o B1. Agora, o que nós vamos ter aqui? Aqui é o A33. E aí esse 1 que está aqui, que ficou menos 1, é o A32. Desculpa, 31. E esse cara que está aqui, que é o 1, é o A32. E aqui o termo independente. Beleza? Então, ó, como nós calculamos o vetor inicial, x0, lembra? Então, ó, quem que é o x1 do índice 0? É o B1 sobre A11. Deu isso aqui. Quem que é o x2 do índice 0? É o B2 sobre o A22. Tá aqui, ó. E quem que é o x3 do índice 0? É o B3 sobre o A33. Tá aqui. Beleza? Bom, com isso aí agora a gente vai fazendo esses processos. Tá, só aqui. O que nós queremos calcular não é essa iteração aqui do K mais 1? x1 do K mais 1, x2 do K mais 1, x3 do K mais 1. Então o K aqui é 0 para todos eles. Inicialmente o K ele é 0, né? Então se eu já tenho os valores de x0, aí eles aqui, ó, x0, índice 1, ó, fiz aqui, ó, x0, índice 1, x1, índice 0, x2, índice 0, x3, índice 0. Então, agora eu vou calcular quem? Quem que eu preciso? Eu preciso do x1, índice 1, do x2, índice 1, e o x3, índice 1. Então, são esses valores aqui. x1, índice 1, x2, índice 1, x3, índice 1. É só resolver aquela continha que está lá. Então, chegamos nesses resultados aqui, ó. Resolvendo as continhas. Tá vendo? Só fazer as continhas lá, a gente chega nesses resultados, que são esses que estão aqui. Chegando nesses resultados, pessoal, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o critério de parado. Ó. Aqui ele está usando aquele lá do max, tá vendo? Então ele vai pegar o valor máximo, ó, max de x1. Qual que é o max de x1 para esse caso aqui? É o 4,79 menos o x0. Tá aqui. Desculpa aí, gente. Eu estou usando o max aqui, mas ele é só lá no final. Esquece esse max aqui agora. Aqui ele está usando só o valor de x1 e aqui é o valor do x0. Ok? Aqui é o x1, índice 1, especificamente, né? Aqui é o x2, índice 1 e o x2, índice 0. Aqui é o x3, índice 1, menos o x3 índice 0, sobre os valores de x1 índice 1, x2 índice 2, x3 índice 3, ok? Aí sim, resolvemos isso aqui, nós vamos pegar o max, o valor máximo. Então, qual que foi dessas três operações aqui, ó? Essa
Yes. Qual que foi o max? Beleza? A gente pega o máximo ali. E dessas três aqui, qual que é o max? Aqui já está na cara, né? Que é esse primeiro que está aqui. Ok? Então tá lá. Resolvendo as operações, a gente pega o max, ó, o máximo é esse aqui, e o max é esse aqui. Ok? Aí a gente resolve isso aí. Beleza? E aí observe o seguinte, ó, deu isso aqui. Isso aqui está na ordem de 10 a menos 5, que foi o que pediu lá em cima? Não, não está. Então eu vou partir para a próxima iteração. Então eu vou precisar de mais uma iteração. E assim eu vou fazendo. Aqui ele resolveu foi pelo código, assim, pelo algoritmo. E aí, como vocês podem ver, foram necessários 9 iterações, tá vendo? 9 iterações. Por isso que eu falo com vocês, se a precisão ali era na ordem de 10 a menos 5, mas aí tem lá o E igual o Kmax de 50, não faz sentido, por quê? Com 9 iterações, nesse caso aqui, com 9 iterações já chegou na precisão de 10 a menos 5. Para que eu vou continuar fazendo essas iterações até chegar em 50, o Kmax? Não faz sentido. Bom, aqui é só mais um outro exemplo, tá vendo? Iterações de 10 a menos 3, aqui reduziu, né, diminuiu aqui a precisão, o sistema agora 4x4, mas ele manteve aqui o Kmax de 50, né? E aí é a mesma coisa, tá, gente? Não vou ficar repetindo isso aqui, não. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui, apesar do sistema ser maior aqui, tá vendo? Com 7 iterações, ele conseguiu. Com 7 iterações. Beleza? Então, esse foi o método de Jacob, tá? O método iterativo estacionário de Jacob. E aí, o segundo método que a gente vai ver, que é o método de Gauss-Seidel, eu vou pular essa parte aqui, porque não precisamos disso. É importante, mas não... A gente vai precisar exatamente isso aqui. Isso aqui é mais ou menos o que a gente viu lá da outra. E eu vou direto aqui nessa nossa forma aqui de representar o sistema linear, não mudou, né? Aqui a gente vai, da mesma forma que o anterior, a gente vai isolar aqui o valor de x1, passando todo o restante aqui para o segundo membro, e aí dividindo por esse cara que está aqui, que é o A11. Não faz diferença nenhuma, ok? Mas aí, assim, indo direto ao ponto, que é aquilo que interessa para a gente, chamando a atenção para uma coisa. A única coisa, tá bom? É a única, vou repetir, a única coisa que muda nesse caso aqui é isso aqui, ó. Observem isso. Ó, lá nós não tínhamos isso, lá no método de Jacob. Na primeira não muda nada, tá bom? Aqui não mudou nada, continua a mesma coisa, nada mudou nesse caso. Mas aqui sim, a partir do x2, valor de x2, observe que nós temos o k mais 1. O que quer dizer isso? Lá na iteração do método de Jacob, esse valor aqui, e isso aqui que é o pulo do gato, e é o que é interessante nesse caso aqui, tá bom? É o que vale a pena a gente passar esse método de Gauss-Seidel, porque com isso aqui a gente consegue diminuir o número de iterações. O custo computacional reduz com isso aqui. Então vamos lá. Observem que lá no método de Jacob, ele usava só era o menos A21x1 do K. Ou seja, ele estava utilizando o valor daquela iteração
Desculpa. Daquela iteração que ele estava calculando. Então, se eu estou aqui, por exemplo, se esse valor de K para mim aqui, se o K for 0, então, para esse primeiro exemplo aqui, eu estou usando o valor de x1 índice 1. Ok, estou calculando x1 índice 1. Para isso Jacobi, tá bom? Pensando no Jacobi. Então, aqui vai ser valor de x1 índice 1 para esse sujeito aqui, valor de x1, x2 índice 1 para esse cara aqui, e esse aqui vai ser o x3 índice 1 para esse sujeito que está aqui. Nesse caso específico, gente, a grande sacada aqui é que se eu já calculei o x1 índice 1, vocês concordam comigo que o x1, vou até escrever do lado de cá, ó, que o x1 índice 1, ele é um valor mais próximo para a solução do sistema do que o valor do x1 índice 0? Porque se o meu K é 0, então a minha iteração corrente é essa aqui, ó, do índice 0. Mas se eu pegar o do x1, o valor de x1, ele é um valor mais próximo da solução do sistema do que o x1 índice 0. Percebem isso? Que esse x1 índice 1, ele é mais próximo de x0 índice 0. É como se eu tivesse... Lá vem um caminhão de novo, gente, olha, fazendo barulho. Vamos pegar uma curva aqui, por exemplo. Se eu quiser chegar nesse ponto de mínimo que está aqui, ó, eu tenho esse valor aqui, e se eu for por ponto, aqui, ó, a partir daqui, eu tenho x0, depois eu fiz alguma iteração, eu cheguei no valor de x1, aí eu fiz uma segunda iteração, eu cheguei no valor de x3, fiz uma outra iteração, aí eu cheguei no valor de x4, e por último, eu cheguei nesse valor aqui que eu vou chamar de x estrela, que é o meu ponto de ótimo. É aqui que eu quero chegar. Beleza. Então, ó, quem que está mais próximo do x estrela, que é a solução? Esse cara aqui é a solução. Tá certo? É a solução do meu problema aqui. Então, vocês concordam que o x4 está mais próximo do que o x3? E que o x3... Ó, eu pulei aqui, né? Desculpa aí, gente, ó. Eu pulei aqui, mas vou colocar x2 aqui, x1 aqui. Eu saltei aqui, né? Então, ó, x4 está mais próximo que o x3 está mais perto do que o x2 está mais próximo do que o x1. Então, na hora que eu comecei a calcular aqui em cima, eu estou lá no x0, ó, eu estou aqui, ó, x0. É o valor mais distante, é o valor inicial, né? O x0 é o valor mais distante do início do processo. O x1 ele já é mais próximo, ele já é um valor, já é um valor que está mais próximo da solução do sistema. Então, o que modifica nesse método, como aqui eu já calculei esse x1, olha ele aqui, nós acabamos de calcular. Então, aqui para o A21x1, eu não vou usar o x do K índice 0. Eu vou usar o x para o K, vou usar o x para o K índice 1, porque ele já foi calculado anteriormente aqui, olha lá, ele acabou de ser calculado. E eu estou na iteração do K índice 0. Mas o x1 já foi calculado. Se o x1 já foi calculado e o x1 ele está mais próximo da solução, então o que o Gauss e eles fizeram? São dois, tá, gente? É o mesmo método, Gauss e Seidel. O que eles fizeram? Eles pularam para a iteração corrente. Essa foi a jogada deles e que deu muito certo esse negócio. Aí, olha só, mas aí vocês percebem que aqui, ó, é o K? Por que aqui é o K? Porque eu ainda não calculei esse cara que está aqui. Eu não sei quem é. Mas na próxima iteração, eu já sei quem que ele é. Porque aí eu já tenho o valor de...
o x2, na verdade, né, gente? O x2. O x3 eu não sei não, porque ele está lá na próxima iteração ainda. Mas aí eu acabei de calcular o x2. Se eu calculei o x2, eu vou precisar do x2 para calcular o x3. Só que aí na hora de calcular o x3, eu vou usar o x1 de k mais 1, porque ele é mais próximo. Aí ele aqui, ó, ele é mais próximo do que o x0. Tá vendo aqui? Agora, eu já acabei de calcular o x2. O x2 ele é mais próximo do que o x2 índice 0. Então, eu vou usar o x2 também de k mais 1. Então, é isso. Entenderam? O que eles fizeram? Ah, se eu já tenho esse valor e esse valor ele é mais próximo, então eu vou usar esse valor. Entendeu? Então, com isso, ele consegue dar pequenos saltos, né? Para o valor do x1 não tem jeito. Você não Por quê? Para calcular o x1, você vai usar o x0. Beleza. Então, quando eu falo x0, é o índice, tá? É o índice 0. Só que aí, para calcular o x1, você vai precisar do x0. Para calcular o x2, você vai precisar do x1. Para calcular o x3, você vai precisar do x2. Na verdade, você não precisa só do x2. Você precisa do x0, do x1 e do x2 para calcular o x3. Tá certo? Então, se a cada valor de x que você for calcular, você conseguir dar esse pequeno salto, né? É como se eu posso sair daqui, ó, daqui até chegar aqui, dando os passos iguais aqui, ó, espaçado. Mas se eu conseguir, de alguma maneira, a cada passo, eu aumentar um pouquinho, opa, então já nesse caso aqui, eu vou dar o passo, aumentando esse pouco e mais um pouco. Então eu já cheguei aqui. Ah, o próximo eu vou dar o passo normal, mais esse que eu já acumulei e mais um pouco. Então eu já consigo chegar aqui, ó. Olha só. Foi muito mais rápido, né? 1, 2, 3, cheguei lá. Aqui eu dou 1, 2, 3, 4 passos. Aqui com 3 passos eu consegui chegar bem próximo. Então essa é que é a ideia desse método, tá certo? Bom, então da mesma forma que o método... Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? Não sei. Então, para calcular o valor de x0 aqui é o mesmo lá do método de Jacob. O valor x0, né, o valor inicial, é o termo independente sobre o elemento da diagonal principal. Aqui está só o pseudocódigo, não vamos parar nisso. Vou pegar esse exemplo aqui e pronto. Então, nós vamos resolver esse sistema pelo método... resolver o sistema pelo método Gauss-Seidel seria... ele quer na mesma... É o mesmo sistema, vocês estão observando, né? É 10 a menos 5 e novamente aquele Kmax igual a 50. É o mesmo problema, é o mesmo sistema, não é? Então ele faz isso, ó. Resolve o valor de x1 do k, né? Aí aqui, ó, quem que ele pegou? x1 de k mais 1. Observe que não é o x1 de k, como no método de Jacob. Mas quem que é o x1 de k mais 1? Ele aqui, ó. Ele aqui acabou de ser calculado aqui, ó. x1 de k mais 1. Aí eu vou usar o x3 do índice k, beleza. Quando eu chegar aqui, olha quem que eu vou usar. É o x1 de k mais 1. E quem? E x2 de k mais 1. Mas o x2 de k mais 1, ele acabou de ser calculado aqui, ó. Olha lá. Beleza? E assim por diante, né? Então esse x1 de k é esse sujeito que está aqui, que eu acabei de calcular aqui. E esse x2 de k é esse aqui que eu acabei de calcular aqui. Tranquilo? Aí tá bom. O valor inicial aqui é o mesmo. Fizeram aqui as iterações. Critério de parada. Beleza. Não vou passar resultado por resultado. Aqui, ó.
6 iterações. Vocês lembram lá do anterior? Foram 9 iterações. Aqui resolvemos com a mesma precisão, mas reduzimos o número de iterações aqui para 6 iterações. Tá vendo? E aí o vetor solução aqui para 6 iterações. Entenderam, gente, a diferença? Aqui é só mais um exemplo, né? Aquele mesmo exemplo e tal. E assim por diante. Tá certo? Aqui é o algoritmo deles, vetor solução, tudo mais. Ok, então assim, o que eu queria passar para vocês, ou tinha para passar para vocês, sobre esses dois métodos, né, método iterativo e estacionário, tanto o método de Jacobi quanto o método de Gauss-Seidel, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail, tá bom? E nós estamos aí, tá joia? Um abraço para vocês e até mais. Tudo de bom aí para vocês. Até mais.